eu recebo aqui nos estúdios da Capital FM o advogado José Antônio Rosa e hoje nós vamos falar sobre horário de rádio e televisão. Advogado Zé Rosa, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Como é que vão ser divididos os horários de rádio e televisão? Bom dia, Antero, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Capital, Jornal da Manhã. Para nós é um prazer estar aqui, poder esclarecer esses assuntos que interessam a toda a população, especialmente os candidatos a vereador e a prefeito na eleição no ano de 2016. Houve alterações profundas na questão da propaganda eleitoral, especialmente no tempo e no tipo de propaganda, nos dias em que se divulga a propaganda, sendo que nós temos agora os blocos serão de 10 minutos apenas e as inserções serão de 70 minutos no total, distribuído entre os partidos. E a outra novidade, que também vai trazer uma alteração significativa para a população do estado do Mato Grosso, é que o programa de rádio e televisão, a partir dessa eleição, ela será considerado horário de Brasília. Ao invés de usarmos o horário de Mato Grosso, o horário a ser utilizado de acordo com a lei eleitoral é o horário de Brasília. A propaganda eleitoral das inserções, ela começa às 5 da manhã e vai até à meia-noite, portanto começa às 4 da manhã, horário de Brasília, e vai até às 11 da noite, horário de Brasília também. Já o programa de rádio, que entra no ar, os blocos, a partir de 7 horas da manhã, das 7 às 7h10, no período da manhã, e no período da tarde, das 13 às 13h10, início da tarde. E na televisão, esse mesmo horário de 10 minutos será das 13h30 às 13h40, das 19h30 às 19h40. Peraí, 13h30, horário de? Brasília. Brasília, então meio-dia e meio aqui. Meio-dia e meio aqui. Tá. E à noite? À noite será às 20h30, 19h30 aqui. 19h30 aqui. 19h30 são aqui. Dois bons horários. Os horários dos blocos de prefeito na TV ficaram bons. No rádio é que 6 horas da manhã, né? Das 7 horas da manhã são 6 horas da manhã. 6 horas da manhã é uma grande audiência do rádio. Então, o rádio é nobre até meio-dia. Então, e depois do meio-dia ele continua sendo nobre. Então, e à noite é que ele perde um pouco para a TV. E à noite aí são só as inserções, né? A partir do período da tarde volta só as inserções. As inserções serão de 30 segundos a 1 minuto. O tempo de inserção de cada bloquinho daquele de inserção. A regra da distribuição continua a mesma, ou seja, por cada veículo, e os blocos eles serão em cadeia, ou seja, tanto no rádio quanto na TV entrega-se apenas em um dos veículos que fará a cadeia. Tem uma emissora geradora, né? Que fará a cadeia e portanto não tem grandes problemas de logística para distribuição. Já as inserções terão que ser entregues em cada veículo de comunicação, lembrando que com antecedência, as televisões normalmente cobram aí em torno de 2 horas de antecedência, 2 a 4 horas. 2 ou 48 horas de antecedência? Não, 48 horas não será possível. Não, na eleição passada. Pois mas aí essa regra da televisão não vai funcionar, porque outra regra que mudou é que as candidaturas a prefeito que estão no bloco, elas serão agora de segunda a sábado, todos os dias. É como se fosse um segundo turno. Não é mais segunda, quarta e sexta. Você está falando do horário majoritário. Você entrega com 2 horas de antecedência do horário. Sim, no bloco. Eu estou falando com relação às inserções. Não. Aí essa regra vai ser definida agora no dia 15. Será feito no dia 15 de agosto uma reunião na Casa da Democracia, na zona que cuida da propaganda, onde vai se discutir o plano de mídia, portanto a mídia que vai ser distribuída e entregue, como é que será feita, com todos os partidos, inclusive com o representante da emissora de televisão. Lá deve ser definido esses horários de entrega. Lógico que os partidos vão se assessorar de pessoas de rádio e de televisão, que conhecem de rádio e televisão, para saber o que é viável e o que não é viável, porque também não adianta forçar a barra de uma coisa que não seja viável, mas também não tem como antecipar tanto por conta dos prazos que são muito apertados, muito exíguos. Então, na eleição passada nós tínhamos praticamente 45 dias de propaganda eleitoral, sendo que prefeitos entravam na segunda, quarta e sexta e vereadores na terça, quinta e sábado.
Hoje nós vamos ter mais período de televisão e de rádio, só que é num tempo muito concentrado. Certo. Agora, nessa questão do bloco, eu tive lendo no final de semana, até quem me mandou foi a assessoria do senador Romário, me mandou uma análise do técnico legislativo lá do Senado sobre o horário de TV e de rádio. E no bloco, como é que funciona aquele tempo, o tempo igualitário para cada coligação que lançar candidato? É 1 minuto para cada coligação que lançar candidato, como que é? Distribuído 10% do tempo será distribuído de forma igualitária. Ou seja, é 10% do tempo, não é 1 minuto para cada candidato, não. É 1 minuto para distribuir entre todos os candidatos. Todos os candidatos, 10% do tempo, que é 10 minutos, de forma igualitária. 90%. 10% do tempo, que é 10 minutos, é 1 minuto. É 1 minuto. 1 minuto. Eu prefiro trabalhar com a questão do tempo em percentual, porque daí qualquer que seja o tempo, você tem o percentual está correto. Você não está fixando será distribuído entre todos igualitariamente. Não, mas só para entender aqui, para o ouvinte entender a eleição em Cuiabá, por exemplo. Em Cuiabá. Em Cuiabá, onde nós teremos várias candidaturas. Vai ser 1 minuto dividido por vários candidatos. 1 minuto dividido por vários candidatos. Aí esse é o tempo igualitário. É de acordo com a proporcionalidade da bancada. De acordo com a proporcionalidade da bancada na época da eleição, considerando a época da eleição. A única diferença aí é que se criar um partido novo. A rede foi a diferença o Partido da Mulher Brasileira são os dois diferentes. Se tiver deputados federais e são partidos novos, eles levam esses parlamentares com eles. Eu já recebi no cálculo com a rede. Com a rede e com o Partido da Mulher. E os outros partidos que mudaram de partido, mas foram para partidos já existentes, esses continuam na base do partido antigo, ou seja, os que foram por onde foram eleitos. Então, porque houve também uma janela da PEC, né, que permitiu que do dia 18 de fevereiro ao dia 18 de março, permitiu que houvesse mudança de partidos de deputados federal, estadual e etc. Então, esses partidos ficam na base de forma que os cálculos vão se considerar aí. E aí outra regra também que mudou é que todos os partidos da base da coligação, eles se somavam com todos os deputados federais e esse seria considerado o tempo para fazer o cálculo de tempo. Agora não. Agora a coligação vai considerar apenas os 6 maiores partidos. Então você não vai considerar mais todos os deputados de todos os partidos. O deputado tem 1, 2, 3 tal. Então só vale a pena juntar 6. Não, os 6 maiores, né? Os 6 maiores. Só vale a pena juntar 6. Então. Quer dizer, o tempo de televisão dos pequenininhos, para valer alguma coisa, tem que ser juntado de outro lado. Essa já é uma regra para começar a barrar os partidos pequenos, os menores. Deixa de ter importância na coligação, porque fez uma coligação com 6 maiores partidos, o que passar de 6 você tem que abandonar. No dia 19, agora de agosto, vai ser feita uma reunião onde vai ser discutido o tempo, vai ser feito o cálculo do tempo e as sobras que daí advirem vão ser compensadas entre os partidos para poder chegar ao uma questão aqui. Vai se utilizar o tempo apenas dos 6 maiores partidos. Mas sim, vamos supor que a coligação. Mas a coligação pode ter 8, 9, 10, 11, 12, 15. Tá bom. Então a coligação tem 9 partidos, mas vai somar o tempo de 6 partidos, maiores. Tá? E os 3 menores partidos que têm apenas candidatos a vereador ficam sem tempo? Esse tempo porque o tempo deles não é utilizado, então. Esse tempo não entra no cálculo para oferir tempo ao partido, à coligação. Portanto, essa é uma dificuldade que vai enfrentar todo mundo. Pois é, e esses candidatos a vereador vão fazer campanha só no terão como partido individual aquele tempo distribuído na coligação, porque nós temos aí a coligação, nós estamos falando aqui da coligação majoritária, né, Tero? Mas a coligação, o vereador, não interessa mais, eu entendo, lançar a coligação de vereador, a não ser que o partido não tenha um número de candidatos suficiente para preencher o número de vagas. Ele pode fazer coligação diferente lá do vereador. Exatamente, né? Pode fazer coligação diferente e aí o tempo também será diferente para vereador. Então não vai ficar ninguém sem tempo de rádio e televisão, até porque rádio e televisão nesta eleição será o grande diferencial ao lado das mídias sociais, ao lado da internet. Serão os dois tipos de propaganda que serão considerados as vedetes.
O resto, a propaganda geral que nós vamos falar no próximo bloco, é uma propaganda que ela vai ter dificuldades para se fazer, que é muito cheio de não pode. Então, o que vai poder realmente são as mídias sociais e a televisão, no tempo que a gente vai poder fazer aí a propaganda. Vamos falar do que agora, doutor Zé Antônio, dos blocos da propaganda? Dos blocos já falamos, né? Dos blocos já falamos, das inserções que também tem novidade, e é a única forma de propaganda dos candidatos a vereadores nesta eleição. O tempo será de 70 minutos, portanto é um tempo razoável, e a distribuição será de 60-40, 60% para candidatos a prefeito, ou seja, 42 minutos por dia, distribuído entre os candidatos. E 28 minutos por dia para vereadores. Para vereadores. No caso das inserções de candidato a prefeito, você que atua na área e sabe disso, havia uma série de proibições. Por exemplo, imagem externa das inserções era proibido fazer de qualquer tipo. Hoje, pela lei, é permitido fazer a imagem externa do candidato andando pelas ruas, por exemplo, ou visitando algum tipo de obra, ou não obra que não pode, mas algum tipo de escola, ente do governo municipal ou do governo estadual, que é uma imagem externa, ela pode ser utilizada na inserção a partir de agora dessas eleições. O resto continua na mesma coisa. Do vereador também pode imagem externa, dele, né? Dele, vereador. Dele. Sempre dele, sempre do candidato. Na questão da computação gráfica, daquelas imagens de abertura, de movimentação, tal, continua a mesma, continua proibido. Pois é, porque eles proíbem, aí o técnico da justiça não sabe o que é computação gráfica, não sabe vedar e fica tudo por isso mesmo, né? Eu me lembro que em eleições passadas nós fizemos até juntos, algum exercício de montar uma maquete para levar, para provar que aquilo não era computação gráfica, era movimento feito no laboratório no estúdio. E aí acabamos provando o que interessava, mas é uma dificuldade grande por conta disso que acaba de falar. Então, a recomendação que nós fazemos e quando começa a campanha a gente faz da mesma forma para todos os técnicos e para o marketing que trabalha na campanha, é que não invente, para poder evitar que isso gere uma discussão sobre se pode ou não pode entrar no ar, ou até tirar do ar eventualmente e trazer um prejuízo muito grande aos candidatos. E nessa eleição nós temos mais uma vitória da televisão sobre a política, né? Da televisão e do rádio sobre a política, em desfavor da política, né? Certo. Porque só pode inserções de 30 segundos e 1 minuto. Antigamente podia de 15 e você podia, principalmente candidato que tem menos tempo, você podia mostrar uma presença maior na mídia. Com os de 15. Com os de 15. Agora, de 30 segundos, é evidente que reduz essa possibilidade. Outra questão que, aí falando da televisão, é sempre os veículos de comunicação de maneira geral. O rádio nem tanto, não tem tanto problema, mas a televisão de maneira geral, existe os problemas relacionados à apresentação, à entrega do material, e o horário, exceto os blocos, que os blocos são horários fixos e não tem como alterar, e é um evento que todo mundo acaba assistindo e sabe dos horários exatos, então não tem como mudar isso, mas as inserções é um grande problema que vão enfrentar os vereadores principalmente, porque o candidato a prefeito normalmente já vem com todo um planejamento de fiscalização disso, de quando entra no ar, quando não entra no ar. Por exemplo, não pode entrar uma inserção atrás da outra seguida, você não pode pegar 5, 6 inserções de 30 segundos e colocar uma atrás da outra, e as televisões eventualmente têm feito isso. A outra questão é os horários que coloca-se no plano de mídia e que não são cumpridos. Nós temos agora o horário que começa das 5 da manhã, e vai até as 24 horas, que será 4 horas da manhã em Mato Grosso, porque vai ser 1 hora nós horário de Brasília. Perdemos as 4 e ganhamos as 23, né? E ganhamos as 23, mas aí existe uma outra situação. Fiscalizar muito bem, porque se não passa das 23, né? Porque a televisão vai, normalmente em Mato Grosso, a televisão passa da 1 da manhã, que começa a passar as inserções, o grosso das inserções que teriam para passar durante o período, por exemplo, o período nobre da televisão, que é entre 19 horas não cabe nenhuma punição à TV? Cabe a punição, inclusive, fechar a TV por 24 horas, suspender a sua credencial, a sua autorização da ANAC, quer dizer, cabe uma série, mas para isso tem que ter a fiscalização.
Então eu estou alertando para a fiscalização em função disso e alertando principalmente os vereadores, que o único veículo que ele vai ter de propaganda agora são as inserções. Então eu tenho defendido junto aos partidos que nós temos feito palestras sobre essa questão, que os partidos têm que, quando contratar a fiscalização, contratar também a fiscalização dos vereadores. Porque se não fizer isso, os vereadores vão acabar ficando sem inserção. Porque primeiro que o tempo é menor e o número de candidatos é maior. Então o tempo de cada vereador será pequeno. Terá que ser feito um planejamento. Aquele que não é conhecido, fazer uma semana, sei lá, 3, 4 dias de apresentação, depois fazer a proposta dele, que ele vai trabalhar em mais 4, 5 dias, e depois já fazer o pedido de voto. Fazer o pedido de olha, eu sou fulano de tal, eu quero pedir, porque se ele for desconhecido, ele não tem nem como fazer isso. Então ele tem que primeiro se apresentar, depois ele tem que fazer a proposta dele, depois pedir voto. Então ele tem que fazer um planejamento em 3 etapas, o candidato a vereador. No Brasil inteiro vai ter que ser feito assim. Caso isso não seja feito, simplesmente, eu não sou da área de marketing, mas simplesmente chegar e jogar fulano de tal como candidato a vereador e falar, eu estou pedindo seu voto. Mas pedindo seu voto como, meu filho? Nem conheço, não sei quem é você. Então vai ter que fazer uma apresentação, vai ter que dizer quem é e vai ter que depois pedir o voto no final. E isso é um projeto que o vereador, no dia 19, ele vai saber o tempo já do partido, vai saber na coligação quanto ele tem de tempo, quanto é que ele vai poder dispor, e vai dividir isso no período da campanha, ou seja, nos 32 dias de campanha. E ele vai ter que dividir isso e fazer isso um planejamento normal, como se faz o do prefeito. Advogado Zé Antônio Rosa, até segunda, né? Ainda tem o que falar? Até quinta, né? Hoje é segunda. Hoje é segunda, até quinta. Até quinta. Zé, Antero, nós temos ainda aí, eu acho que questões importantes a falar. Melhor memória. A propaganda de uma maneira geral, que nós não falamos ainda. Nós temos ainda que falar das condutas vedadas, que nós não falamos ainda. A conduta vedada, eu acho que uns 2 blocos nós falamos toda ela, que ela é um tempo razoável, inclusive está sendo motivo agora de palestra pelo TRE no dia 15 de julho, o dia todo. O TRE está montando uma palestra com todos os prefeitos, candidatos a prefeitos e candidatos a vereadores, sobre as condutas vedadas, porque interessa a todo mundo, mesmo que o prefeito não está disputando a reeleição, mas interessa para ele fazer. Nessa palestra do dia 15 eu vou falar sobre as convenções partidárias, que é pertinente, está já próximo do dia 20, né? Então começam as convenções partidárias, então nós vamos tratar desse assunto em específico nessa palestra, e depois, por último, nós vamos dar um fechamento disso com a prestação de conta em si. Nós já falamos sobre como fazer, onde fazer, por quem fazer, e depois nós vamos fechar isso. Eu acho que será o último bloco aí em termos de as prestações de conta em si, a apresentação da prestação de conta. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.